Olá, tudo bem com você? Espero muito que sim. No vídeo de hoje vamos pintar essas rosas e depois daremos continuidade ao vídeo. Então, bora pintar? Já passei clareador e fiz algumas margaridas, como vocês podem ver, para que o vídeo não fique muito longo. Já passei clareador, agora estou passando o amarelo limão de base. Vou preencher toda ela e volto para dar continuidade à pintura. Já passei em toda ela e agora com o amarelo cádmio vamos preencher o miolo, as mini pétalas e toda ela com a primeira sombra. Eu passo por trás do risco e puxo para cima. Novamente por detrás do risco nas mini pétalas e puxo para cima. Por detrás do risco, a primeira pétala e venho puxando para a beirada da pétala, no sentido diagonal. Aqui, nas dobras que a pétala tem, e a grande pétala, né, que é a pétala dobrada, que é a do meio, onde está o cálice, também vou fazer o mesmo processo. Nas viradas, eu preencho, contorno e esfumo com movimentos varrendo, né? Puxando, esticando bem essa tinta, que é o amarelo cádmio, puxando para a ponta. E assim vou preenchendo as pétalas. Essa é a nossa primeira tinta de sombra, né? Amarelo limão foi a de base. Essa é uma forma diferente de fazer a rosa amarela. Temos vários tons de amarelo, não é mesmo? E ao longo das nossas videoaulas, vamos aprendendo outros tons de amarelo para combinar. Aqui também nesse cantinho. E assim passando em toda ela, nesse movimento que vocês podem observar muito bem. Quero pedir desculpa porque algumas videoaulas estão saindo muito baixinho o volume, é porque a câmera fica longe para gravar e aí eu não consigo falar tão alto que possa captar. Aqui eu estou usando laranja e vou fazer a mesma coisa por detrás da mini pétalas e dar uma puxadinha com a tinta, não tampando o amarelo limão, nem tampouco o amarelo cádmio. Então, o laranja vai ficar bem pouquinho e as puxadinhas é bem pouquinho. Quanto mais escura a cor, menos a gente puxa. Por detrás do copo ou do cálice, como assim você desejar chamar. Por cima da dobra, na pétala de trás, sempre por detrás do risco. E a tinta também por detrás do risco, do lado que encoste no risco do carbono. Por detrás, né, por baixo aqui, né, do risco. Sempre a sombra fica por detrás do risco. E assim a gente vai aprendendo, né, a profundidade que é a sombra e a luz que é para cortar e também para dar aquela iluminada, ficar mais claros e mais suave, né? Dando assim o formato das nossas pétalas de rosa. Então, aí, passei o laranja em todos os lugares que eu fiz a primeira sombra com cádmio, agora com laranja. Agora, com o marfim, vamos cortar e iluminar as nossas pétalas e a nossa rosa completamente. Por debaixo do risco, vamos fazer aqui a parte do miolo por baixo
do escuro a gente ilumina, assim, destacando mais a sombra, dando mais profundidade na frente do escuro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que estarei deixando na descrição do vídeo, que eu posso estar fazendo vídeos menores explicando passo a passo como fazer a rosa. Ou qualquer outro vídeo que você tenha dúvida, entre em contato. Eu gostaria muito de poder ajudar e tirar suas dúvidas. Então, aí eu vou passando sempre para fora do escuro. Os lugares que ficou mais claro é onde eu vou colocar a cor marfim. Também você pode usar o amarelo canário, porém tem que deixar secar e dar outra mão de tinta, no caso branco, o marfim, como eu estou usando, ou o amarelo canário, que aí vai ficar mais definido. Eu não estou explicando detalhe por detalhe, porque já ensinei rosas passo a passo. Temos aí a rosa de iniciante, a rosa fácil e várias outras que vou estar enumerando os vídeos para ficar mais fácil de vocês acharem. Então, é isso, eu contorno e depois venho esfumando de leve as pétalas. Estou procurando a melhor posição para que dê para vocês verem direitinho aqui o que estou fazendo. Contorno e venho esfumando de levinho, esticando um pouquinho da tinta. Então, a parte que está mais clara vai ficar ainda mais clara, porque estou contornando e esfumando, misturando a cor clara no amarelo limão, dando assim um amarelo mais clarinho do que o limão. Pode ser o amarelo bebê, pode ser o fluorescente, amarelo limão fluorescente, porém tem que deixar a tinta dar uma secadinha, uma absorvida boa, não secar de esturriscar, para poder estar cortando e iluminando as pétalas. Espero que vocês gostem dessa nossa aula de rosa amarela, desse vídeo completo. Procurei fazer o máximo que deu para não ficar vídeo muito grande, né? Vários vídeos. Essa é a primeira parte e vamos dar continuidade mais para frente. Aqui eu passo um pouquinho da tinta marfim e dou uma reboladinha no pincel. Corto do lado mais claro, deixando o escuro bem evidente para poder definir um pouco esse nosso cálice aqui, ou copo, como alguns gostam de chamar. Aqui eu dou uma virada na pétala. É bom fazer com um pincel menor. Algumas pessoas me perguntam também o tamanho do meu pincel, a numeração. Para cada coisa eu uso um pincel ainda menor. Eu uso para passar a tinta um pincel 10. Eu uso para cortar um pincel 6 ou 8, que é o que eu estou fazendo agora. E eu uso 2 para poder colocar alguns pinguinhos, que é o pólen da rosa. E também no miolo da margarida eu uso 2. E eu uso 4 também quando há necessidade. Quanto menor o trabalho, o risco, menor o pincel. Quanto maior, maior o pincel. Aqui eu vou iluminar bastante para definir, então, aqui tô dando os reparos finais para definir a nossa rosa amarela. Agora eu já passei clareador e vou fazer a nossa rosa rosa. Estou usando rosa escuro e fazendo de forma diferente. A outra eu
passei a tinta de base. Agora eu vou definindo as pétalas e colocando a tinta de base mais escura, onde eu quero com profundidade, da mesma forma fazendo as mini pétalas. Com a tinta por trás, eu contorno e esfumo para cima, deixando assim as beiradas da nossa rosa mais clarinha. Vai ficar um rosa chá, devido ao clareador que clareia e estica a nossa tinta bastante, não precisando assim gastar muita tinta. Mas se você não tem o clareador, dê uma umidificada no seu tecido, né, com borrifador, como você achar melhor, e depois vamos passar a tinta da mesma forma que eu estou passando. Não muito, para a tinta não sair fora do risco, mas bem pouquinho, deixando o pano úmido. Aí você consegue um efeito parecido com o clareador. Espero estar ajudando de alguma forma. Sempre temos dicas, uma dica ou outra no decorrer dos vídeos. Então é bom que você assista, porque você vai aprendendo coisas diferentes, tudo aquilo que eu estiver esquecido de falar ou resolver falar novamente em algum vídeo, você vai ficar sabendo através dessas dicas no decorrer do vídeo, ok? Então, estamos fazendo a mesma coisa que eu fiz na rosa amarela, porém com apenas uma cor, não cobrindo o risco para facilitar que a gente veja melhor aonde está o risco e definindo assim a nossa rosa, pétala, miolo, copo, normalmente sem perder o risco. Porque quando a gente passa a cor de base, costuma perder o risco. Ah, professora, sumiu o risco, e aí? Então, vamos fazer dessa forma para não perder o risco. Na amarela, é bom um carbono mais claro e o risco não fique tão forte. Já as de cores mais escuras, você pode deixar o risco bem mais forte. Estou aqui acentuando um pouquinho o risco para que vocês possam ver exatamente como eu estou fazendo, né? Sempre o escuro nos lugares certinho para não ficar difícil depois de definir. Já colocando, né, o rosa escuro no lugar de sombra e também puxando para o lugar que é a tinta de base. Fazendo as dobras e colocando um pouquinho de clareador no copo, porque já perdeu um pouco daquele clareador, porque o tempo está seco. Aí, fazendo nosso risco também do cálice ou copo e puxando já a tinta para a pétala. Aqui de trás eu escureço e venho puxando desta forma, como você vê aí eu fazendo. Espero de alguma forma estar ajudando vocês. Esse risco eu vou deixar na comunidade, também no meu Facebook, e caso você queira fazer essa pintura, esse risco, esse projeto, ok? Novamente, eu contorno o risco e venho puxando a tinta para baixo em direção à parte do copo. E aqui de trás, né, é mais escuro e as pontas da pétala sempre mais clarinha. Eu não tenho lugar certo para começar, mas gosto sempre de começar pelo miolo da rosa, que alguns chamam de boca da rosa, mas alguém deixou um comentário aí para mim falando que não é boca da rosa, é o miolo. Aqui eu contorno escuro porque a rosa está por debaixo do jarro, então o jarro está fazendo sombra sobre a rosa. Estou preenchendo, né, sem tirar os riscos que são os escuros. Aí eu vou passando só o pincelzinho sujo onde não pegou tinta, porque a nossa intenção é cobrir o pano com outra tinta para não ficar branco. Bem de leve para a tinta também não ficar sem brilho.
Então, a nossa primeira cor já foi colocada, que é a cor rosa escuro. Agora, com o púrpura, vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o rosa escuro, dando assim profundidade para que você possa ver dentro da rosa, no meio da rosa e na ponta da rosa. Eu estou usando um pincel número 8, mas quando eu vou fazer a parte do miolo, eu uso um pincel número 6. Ainda com o púrpura, estamos fazendo, né, sombreando as mini pétalas e também as pétalas maiores com o púrpura e puxando um pouquinho, porque a cor mais escura a gente puxa menos do que a cor mais clara, que é a de base. E assim, dando profundidade à nossa rosa. Tenho também algumas apostilas. Se você puder comprar, vai estar me ajudando. Mas se você não pode comprar, entre em contato comigo e eu estarei doando para você, também te ajudando e abençoando. E que assim a gente possa estar em harmonia, ajudando os outros, não é mesmo? Então, eu vou colocar o vídeo da apostila para que vocês possam ver os lindos riscos que a gente tem. E ainda, né, com o púrpura, vamos dando continuidade aqui ao nosso trabalho. Eu vejo que é a mesma coisa que o amarelo, por isso não tem muito o que falar, né? Já ensinei no amarelo, poucas diferenças pela forma que a rosa está. Não vou ensinar a rosa, não vou fazer a outra rosa, porque já fiz duas, não é mesmo? E o vídeo não precisa ficar tão grande. Também mando a foto colorida, caso vocês queiram, para olhar como eu fiz, ok? E agora, vamos passar a nossa divisão de pétalas com o rosa candy. Passando por debaixo do miolo, sempre com tinta só de um lado do pincel. Contornamos do outro lado e puxamos um pouquinho essa tinta bem de leve para baixo. Agora com a tinta só de lado, né? Não é de um lado do pincel, e assim na quina, né? Vamos contornar a parte de cima da rosa e dar uma esfumadinha bem de leve, misturando esse rosa escuro que eu passei bem clarinho, que na verdade fica mais um rosa chá. Ele vai ficar ainda mais clarinho, vai ficar um rosa clarinho. A gente vai misturando de leve e a tinta não fica clara, tão clara. Eu não estou usando branco, mas a gente usando branco, se souber misturar, vai ficar também um rosa clarinho. Contornei para dentro, deixando a beirada mais larguinha, vamos dizer assim. Mais tinta e puxa mais na ponta, na beirada dessa mini pétalas, que eu chamo, né? Pequenas vírgulas. Isso mesmo. Quando vai chegar pro miolo, o risco é mais fininho. Quando é para o lado de trás das outras pétalas, eu coloco bem mais largo um pouquinho, ou mais grosso, vamos dizer assim. Agora, vamos fazer a pétala, eu também contorno o risco, a parte mais clara, e venho puxando bem de leve. Não tem que ter tinta do outro lado do pincel, e nem puxar muito para cobrir
a parte escura, porque a parte escura tem que ficar aí para dar esse volume e essa profundidade. Do outro lado também eu puxo com pouquinha tinta e um pincel bem menor. Eu uso o número 6, eu uso o número 4, depende muito do tamanho das pétalas. Limpei o pincel e agora vou passar de leve, puxando e misturando, mesclando a tinta, fundindo uma tinta na outra. O rosa candy e o rosa escuro que eu passei de base vão se misturar e ficar um rosa bem mais clarinho e com aquela suavidade que fica as pétalas de rosa, bem suave, e eu chamo assim de cremosa, não é aquela cor clara apagada, é cremosa, que fica bem limpinha, não fica misturada. Que a cor clara tende a não gostar de mistura, mas a gente colocando bem, com delicadeza e não encostando na cor púrpura, que é o caso agora, não vai ficar assim, como se estivesse suja. Vai ficar bem limpinha, bem gostosinha. Então, aí fazendo as viradas, tinta para cima, esfuma para dentro, tinta para baixo, mais para o lado de dentro, esfuma também para o meio. Agora, tinta para cima, do outro lado tem que estar limpinho o pincel. Agora, tinta para dentro e vem para o meio, misturando essa tinta. Esse corte no meio é um pouquinho diferente. Então, a gente terá mais uma ponta virada ali. Agora, aqui eu estou colocando a pétala junto da outra, né? Ligando elas para não ficar soltas. Eu ligo aqui para essa parte de baixo, encontrando elas. Limpo o pincel, coloquei a tinta, limpei o pincel e vamos contornar, puxar mais um pouquinho e contornar mais uma pétala. Observe que é isso que às vezes a pessoa diz que está confuso, porque eu não tenho um lado para fazer todinho. Eu faço um lado, faço o outro e vou assim fazendo. Não tem um jeito certo, tipo, começa pro lado direito, termina no lado direito, para depois fazer o esquerdo. Não, eu vou fazendo conforme eu sinto que tá legal. Então, não tem uma sequência. Mas espero que esteja dando para vocês entender. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, que eu esteja fazendo muito confuso, eu vou procurando melhorar. E assim, talvez um dia a gente tenha um lado certo para terminar, começar e terminar para depois pegar o outro. Então, agora do outro lado, dando continuidade às pétalas, o mesmo processo, a gente faz parecido com uma vírgula e um ponto de exclamação, E dá aquela esfumaçadinha na beirada para ficar um rosa mais clarinho. Se o tempo estiver muito seco, eu coloco clareador do outro lado do pincel para não ficar aquela tinta com efeito muito seco. Não fica legal. Tem que estar assim, um pouco molhadinha para fazer o efeito. Não muito seco, não muito molhado. Sempre o meio termo, né? Novamente eu passo aqui, que eu quero definir melhor essa viradinha aqui, que fica muito graciosa. E aqui eu vou fazer de novo esse ladinho, porque ela tem uma, como eu disse, ela é diferente, ela tem uma divisãozinha no meio. Sempre a gente faz esse bigodinho, como alguns gostam de chamar, só com duas viradinhas. Esse tem duas e mais uma do outro lado, na parte de baixo. Espero que esteja me fazendo entender legal aí.
Qualquer dúvida, como eu já disse, pode me procurar. Um pouquinho no meio do cálice e vou dar aquela reboladinha no pincel, dando uma luz em alguns pontos, deixando a profundidade em alguns lugares. E agora a gente vai dar mais um pouquinho de sombra para ficar bem definidinho aqui. Cada pétala entrando e saindo e dando aquela profundidade, porque às vezes a gente tá usando uma cor mais clara e dá uma apagadinha. Então aqui é o nosso retoque. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Assim, a plataforma entende que esse vídeo é útil para você. Compartilhe e se inscreva. Ajude esse canal a crescer. E assim cresceremos juntas. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!